O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para abrir-lhe imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, durante o transcorrer da nossa vida, nós podemos olhar a nossa história como um filme que nós fomos constituindo no transcorrer da nossa caminhada. Somos nós quem escolhemos o roteiro, somos nós quem aceitamos ou não os textos que nos são dados, concedidos. Somos nós quem dirigimos as nossas próprias ações. A nossa vida não passa do que um filme. Se nós voltarmos um pouco, nós veremos quem nós fomos. Mas nós não podemos olhar para frente, porque a nossa história, o filme, o enredo do filme, ele é constituído no transcorrer de toda a nossa caminhada. E no transcorrer dessa nossa caminhada, nós podemos olhar e voltar para trás e ver de que forma nós somos constituindo aquilo que nós somos hoje, ou que nós deixamos para trás e que poderia ter sido para nós um mundo um pouco melhor, dentro de nós, o nosso próprio olhar de mundo. Há tantas maneiras, há tantos mundos, podemos dizer, como a forma de olhar. E, por consequência, também, a forma de olhar vai nos levar à forma de entender o mundo. E nós podemos tornar isso evidente quando nós percorremos ou quando nós olhamos essa nossa história, quando nós olhamos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude. Se nós olharmos um pouquinho e adentrarmos dentro do quarto da nossa infância, talvez nós ali teremos, ou talvez não teremos mais o tempo que nós tivemos. E talvez o nosso olhar do mundo seja diferente. Se abrirmos a janela, talvez não olharemos mais as coisas como nós olhávamos
antigamente. Porque o nosso olhar do mundo vai se transformando, o nosso olhar, a nossa própria vida, vai nos dando um sentido de mundo diferente. Fernando Pessoa dizia que tudo em nós está em nosso conceito de mundo. E modificar o nosso conceito de mundo é modificar o mundo para nós. Isto é, modificar o mundo, pois ele nunca será para nós senão aquilo ou da forma com que nós olhamos o mundo. Como nós temos visto o mundo? Como nós temos olhado a nossa própria caminhada? Como nós temos visto a nós mesmos no transcorrer de toda a nossa história? Que nós fazemos a nossa escolha. Escolhemos porque escolhemos o tempo e o tempo em que fazemos as coisas. E nisso manifesta para nós o mundo, manifesta para nós a nossa identidade, não somente a nós, mas também aos nossos irmãos. E manifesta também, em determinado ponto, a nossa construção, o que nós escolhemos ser no transcorrer da nossa vida. Quando éramos pequenos, talvez nós ouvíamos falar muito de mundo, né? Ou de fé. O que é fé para cada um de nós? O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus e, ao mesmo tempo, inseparável, o assentimento livre e espontâneo do homem à verdade que Deus revelou. Quando éramos crianças, talvez não tínhamos uma concepção de que a fé é uma adesão, que nós vivíamos a simplicidade de uma fé infantilizada. Hoje nós conhecemos o que é a fé. A fé é levada a vivenciar a palavra de Deus no transcorrer da nossa vida. A fé é a fé para nós, essencialmente, pode ser algo que nós vivemos como nós, naquele tempo, tínhamos uma percepção de que viver a fé é apenas ter devoção. E fé não é devoção. Fé entrega, não é só devoção, mas ela entrega, é vivência, é adentrarmos a esse conceito dessa adesão primordial dentro dessa infinitude do mistério que Deus proporciona a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Nós não vivemos a fé somente no momento em que nós rezamos. Nós não vivemos a fé somente em alguns detalhes da nossa vida. A fé nos leva à vivência da palavra de Deus. A fé nos leva a colocar dentro da nossa própria história essa presença de Deus. Deus faz a cada um de nós um convite no nosso dia a dia de viver uma fé baseada dentro do princípio básico do texto que Deus redige para cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Mas nós muitas e muitas vezes preferimos viver um conceito de fé diferente daquilo que nós podemos viver. Preferimos viver um roteiro de vida muito distante do que aquilo que Deus proporciona a cada um de nós. Nós preferimos muitas vezes contar a nossa história baseado dentro de uma verdade, que é uma verdade que nós achamos que ela pode ser vivida, ou a verdade como nós achamos que ela seja. Baruch Spinoza escrevia que toda ideia, ela se torna absoluta em nós, ou seja, ela se torna perfeita para nós, na medida que a minha concepção de vida, aquela é a verdade. E com isso nós podemos viver uma irrealidade daquilo que é uma verdade para cada um de nós. Tem uma escritora do século XIX, chamada Florbela Spanken, que ela dizia: viverei com certeza 1/3 somente daquilo que eu poderia ter vivido. As pedras, todas as pedras me ferem, todos os espinhos me laceram. Sou um Dom Quixote sem crenças, sem ilusões. Batalho continuamente por um ideal que não existe, e essa constante exaltação, desesperada e desiludida, destrambela-me os nervos e mata-me a vida. Porque muitas vezes nós, no transcorrer da nossa vida, nós nos deixamos ser lacerados e dilacerados pela vida, pelos espinhos da vida, pelas pedras que a vida vai colocando no transcorrer da nossa história. Nós nos ferimos, porque nós nos esquecemos de nos deixar proteger por essa palavra e pela presença de Deus no transcorrer da vida. Nós achamos que nós somos os responsáveis de tudo aquilo que nos acontece de bom na vida, mas não somos responsáveis por aquilo que nos acontece de ruim no transcorrer da vida. Não há no mundo nem recompensa nem castigo. O que existe são as consequências. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós colhemos.
aquilo que nós realizamos e construímos, é aquilo que será, obviamente, as nossas consequências diante de Deus. Jesus vai nos dizer hoje: a cada um de nós está proposto o reino dos céus, a cada um de nós está proposto a eternidade para aqueles que têm fé, assim como Abraão, assim como Sara, que não viram, mas esperaram aquilo que Deus prometeu. Não viram Jesus Cristo, mas esperavam a salvação que provém de Deus. E Deus realizou no transcorrer da vida deles tantas e tantas coisas que tornaram a vida deles uma vida de pessoas de fé, uma família baseada na fé em Deus, uma família que não se baseou efetivamente a promessas não cumpridas, mas esperança de promessas que se cumpririam através de Deus. Nós somos o povo da aliança, o povo da promessa, mas o povo que conhece a realização de Deus. E muitas vezes vivemos como se essa realização da promessa de Deus não tivesse sido eficaz no transcorrer da vida, não tivesse realizado permanentemente ao transcorrer da nossa história. Conhecemos a palavra, sabemos como viver, mas vivemos como se nós não conhecêssemos, como se não conhecêssemos Deus, como se não conhecêssemos as consequências que a vida vai oferecer para cada um de nós. A vida oferece tudo, até o dia em que nós devolvemos a vida, e nós devolveremos tudo aquilo que nós somos capazes de construir. Jesus diz hoje: onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Nós devemos ter um olhar de que o nosso tesouro é aquilo que nós vamos vivendo, é aquilo que nós vamos buscando. E muitas vezes nós vivemos e gastamos a nossa vida, como já falávamos no final de semana passado, dentro das ilusões e desilusões do materialismo da vida, que não vai nos levar a lugar nenhum. A vida e a alegria da vida se baseia no que eu posso me dar, no que eu posso dar de mim. Nós seremos lembrados por aquilo que nós somos capazes de dar ao outro, de ser com o outro no transcorrer da nossa história. Ele nos diz hoje: aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Deus cobrará muito de nós, e nós iremos ao nosso acerto de contas. Madre Teresa de Calcutá dizia: no final será você e Deus, ninguém mais. Você e Ele diante das suas consequências. Nós colheremos as nossas consequências do que nós temos construído. Se hoje nós tivéssemos que definir o filme que nós construímos na nossa vida, qual seria o nome do nosso filme? Talvez o homem vazio, talvez o homem perdido, talvez o homem do sucesso, porque o sucesso terreno não é a mesma coisa do sucesso de Deus. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. A lógica de Deus é a lógica do amor, é a lógica da partilha, é a lógica da caridade, da fraternidade. A lógica do mundo é a lógica do egoísmo, é a lógica da perdição, é a lógica dos desejos. Qual seria então o slogan do meu filme, né? Será que seria o homem de Deus, o homem da graça de Deus, o homem da palavra de Deus, ou seria o homem da perdição definitiva do ser humano? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.